Bom, a gente falou de alguns conceitos, né? Os conceitos foram energia térmica, temperatura, calor, equilíbrio térmico, como vocês estão vendo aí, e agora e também comentamos, né? Termômetros e escalas. Mas termômetro e escalas a gente vai tratar direitinho. Bom, o que é o termômetro? É um equipamento que ele mede o grau de agitação das moléculas. Então ele mede a temperatura, entendeu? Ele consegue medir a temperatura, o grau de agitação das moléculas. Isso o termômetro faz. Tá ok? E as escalas, existem três escalinhas que a gente precisa definir. Antes disso, a gente tem que falar algumas coisinhas. Ó. Dilatação. Dilatação é um termo que a gente vai estudar daqui a umas aulas. E é a dilatação de quase tudo que esquenta, ele aumenta de tamanho. Então o termômetro nada mais é do que um material que dilata, e aí assim a gente consegue definir qual que é a temperatura que a gente está trabalhando. Né? Um dos primeiros termômetros a serem construídos foi um termômetro de mercúrio, e é utilizado muito até hoje, até por médicos. E aí a gente coloca um mercúrio dentro de um bulbo, vou mostrar o desenho para você já já, e aumenta a energia, né, para esse mercúrio. Ele aumenta a temperatura. E aí faz com que ele dilate e aumente de tamanho. A gente consegue analisar qual que é a temperatura que estamos. As escalas mais conhecidas, por enquanto, né, que temos hoje são a Celsius, na maioria dos países, principalmente no nosso, Fahrenheit e Kelvin. Fahrenheit utilizado muito em países ingleses e Kelvin utilizado no sistema internacional aí por cientistas e tudo. Beleza? Então vamos às escalas. Escala Celsius, vou trazer para cá. Isso. Escala Celsius, 1742 pelo Anders Celsius, é a mais utilizada no mundo, certo? E ele usou de 0 a 100 graus Celsius, tá ok? Então, o que significa isso? Que na fusão da água, ou seja, quando sai do estado sólido para o líquido, gelo vira líquido, é zero, né? E quando a água vira vapor, na vaporização, ebulição, vira é 100. Lá é 100, entendeu? Então temos um exemplozinho aqui do termômetro desenhado. No 0 graus Celsius, o mercúrio, que é vermelhinho, atinge bem esse zero e ele para bem aqui, ó. Fica paradinho aqui. Esse outro desenho aqui, esse resto de vermelho, não tem. Significa que é a temperatura do gelo. E se você está a 100 graus Celsius, por exemplo, esse exemplo que está totalmente desenhado aí, significa que a água está a 100 graus Celsius, a água está ebulindo, tá bom? Está saindo para a parte de 100 graus Celsius, de 0 até 100 graus Celsius. Beleza? Bom, e se eu tivesse com medindo a minha temperatura e deu 37 graus Celsius? O mercúrio viria até aqui, entendeu? Não passaria daqui. Isso seria a temperatura de 27 graus Celsius. E aí foi isso que Celsius pensou. Ele falou: Ah, quer saber, meu irmão? Vou deixar assim mesmo, tô nem aí, de 0 a 100, 0 a 100 é fácil, né? Mas aí veio Fahrenheit. E aí Fahrenheit, 1727, o nome dele é Daniel Gabriel Fahrenheit. Não é E, né? Não é uma vírgula. É Daniel Gabriel Fahrenheit. 1727, um pouquinho antes de Celsius. Celsius foi 1742. 1727, ele propôs a escala Fahrenheit, que é utilizada nos países de língua inglesa, né? Estados Unidos, Inglaterra usam-se Fahrenheit e outros países também. Bom, isso aqui eu falo já já, tá? Tá aí o exemplo da escala Fahrenheit, um termômetro em que no gelo é 32 graus Fahrenheit. Ele quis complicar, né? O Celsius é fácil, 0 a 100 ali, ó, tranquilo, todo mundo entende. Aqui não é 32 e 212 quando a água ebule, certo? Então, se eu fizer 212 menos 32, dá 180 perdido aqui que eu escrevi. Então, ela não é centígrada. A escala Celsius é de 0 a 100, ela é centígrada. Enquanto que a escala Fahrenheit, ela não é centígrada. Ela é, não sei o nome disso, é de 180. Entendeu? Deu para entender? Bom, e agora vamos para a escala Kelvin. Eu tenho que tampar aqui porque eu estou escondendo, deixando suspense. A escala Kelvin, a parte interessante dela foi trazida por William Thomson, mas o Kelvin mesmo, não lembro o primeiro nome dele, mas ele estudou muito disso também, de termo, né? Então, por volta de 1880 aí. Bom, a Kelvin é utilizada no sistema internacional e a temperatura mais baixa possível, a menor temperatura possível é o 0 Kelvin. E o 0 Kelvin corresponde a quantos graus Celsius? Menos 273 graus Celsius, tá bom? Então, a temperatura Kelvin é o que a gente traz o zero absoluto. É onde o zero significa que lá aquela partícula que está a 0 Kelvin não possui energia nenhuma. Não possui nada de energia, está absolutamente parada. Não tem energia cinética, não tem energia entre as outras moléculas, né? Ela está totalmente parada, 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 na tranquilidade, beleza?
Essa é a escala Kelvin, por isso que ela é muito boa. E ela foi provada empiricamente dentro do laboratório, porém não se chegou ao 0 Kelvin. Até hoje o mais próximo que se chegou foi na escala de 10 a menos 9 Kelvin. Então é bem para 0,0000000, uns 9 zeros aí, e um número, um 2, entendeu? Mas o 0 Kelvin com certeza é a temperatura do zero, assim, do zero absoluto que a gente chama. Então, por exemplo, é muito comum a gente mostrar ter uma temperatura de 300 Kelvin. 300 Kelvin menos 273 são 27 graus Celsius. Então, como é que transforma de Kelvin para graus Celsius? Menos 273. Mano, eu tinha um número na minha casa que era 2734894. Porra, eu decorei, era fácil então pra mim. Era só decorar o 273, entendeu? Então, sempre você tem em Kelvin, que é em graus Celsius, menos 273. Você tem em graus Celsius, que é em Kelvin, mais 273, né? Ou contrário. Então você tem 27 graus Celsius mais 273 dá 300 Kelvin. Belezinha? Era o exemplinho que eu tava aqui, que eu tava fazendo, só que eu usei exemplo de 10 Kelvin, mas aí ficou ruim. Bom, agora o que a gente vai aprender, gente? A gente vai aprender a transformação de uma escala para outra, né? Então a gente vai literalmente falar da conversão de escalas. Vamos lá. Falar rapidamente da conversão e tá acabando, ó. Conversão de escalas. A aula tá acabando, gente. É a coisa mais fácil de todas. É muito fácil. A gente já sabe uma. De Kelvin para grau Celsius é só fazer menos 273. E de grau Celsius para Kelvin, mais 273. Beleza? Essa é uma conversão. Mas uma conversão um pouco mais difícil é entre graus Celsius e Fahrenheit. Ou, melhor ainda, entre graus Celsius e graus, sei lá, vou inventar, graus Gustavo, né? Existem inúmeras. Então pensa só, vou desenhar aqui 3 termômetros. Então aqui tá tranquilo, né? A escala Kelvin para Celsius tá bem tranquilo. Vou desenhar 3 termômetros. O termômetro da escala graus Celsius, o termômetro da escala graus Fahrenheit e o termômetro da escala, eu sou fodão, graus Gustavo. Tá lá. Esses são os 3 termômetros. Vamos supor que aqui seja o meu 0 graus Celsius. A gente sabe, eu já falei para vocês, que aqui é o 32 Fahrenheit. E eu inventei uma aqui, eu acabei de inventar, ó, vou falar que aqui é o meu 10 graus Gustavo. Pronto. 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, 10 graus Gustavo. Aqui é meu 100 graus Celsius. Aqui é o meu 212. E aqui é o meu 11 graus Gustavo. Certo? Tem que saber que o Fahrenheit é de 32 para 202, gente. Decora 1 e soma 180, mano. Lembra que é 180? Né? Decora 1 e soma 180. Vamos lá. Se eu quiser saber uma temperatura X aqui, ó, uma temperatura que eu vou chamar de graus Celsius, pra gente não se perder. Uma temperatura graus Celsius. Sei lá, 27 graus Celsius são quantos graus Fahrenheit? 27 graus Celsius são quantos graus, Gustavo? Tem que estar na mesma altura aqui, né? Supondo que seja Mercúrio, o Mercúrio ele vai chegar aqui, seja se for na escala Celsius, na escala Fahrenheit ou na escala Gustavo. Ele vai dilatar até aqui, né? Independe da escala, o Mercúrio vai subir tantos centímetros sempre para aquela temperatura. Não importa. Se é 0 graus Celsius, o Mercúrio vai subir até aqui. Mas é 32 graus Celsius, o Mercúrio sobe até o mesmo aqui. Deu para entender? 10 graus Gustavo, o Mercúrio sobe até aqui. Se você quiser inventar a sua escala, seja feliz, invente. Tá bom? Eu tenho então 27 graus Gustavo, são tantos graus Fahrenheit, opa, desculpa, graus Celsius, né? São tantos graus Fahrenheit que são tantos graus Gustavo. Só isso aí. E agora? Como é que a gente faz? Gente, não é regra de 3. Primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que não é regra de 3. Todo mundo erra isso. Se eu falar 27 vale quantos graus Fahrenheit? Aí a pessoa põe 0 está para 32, assim como 27 está para X. Aí erra. Aí erra. Não é regra de 3. Beleza? Como é que a gente faz? É super fácil. Olha como é simples. É muito fácil. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vamos lá. Vamos fazer a conversão de graus Celsius para Fahrenheit, que é o que a gente tem que saber. A gente pega o seguinte, ó. A gente pega graus Celsius, que é a temperatura que a gente tem, por exemplo, 27, menos 0 sobre 100 menos 0. Então é assim, ó. Esse menos esse sobre esse menos esse. Sempre o que a gente quer é menos o mais de baixo sobre o mais de cima menos o mais de baixo.
Isso tem que ser igual na mesma proporção sobre do grau Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Esse menos esse. A gente já sabe que 212 menos 32 dá quanto? 180, eu já falei isso pra vocês, certo? Que é igual, meu filho, é a mesma coisa de graus Gustavo menos 10 sobre desculpa, 11 menos 10. Pronto. Ou não tá aparecendo nada, né? Eu espero que vocês tivessem visto antes. Graus Gustavo menos... Ficou assim, tá, gente? Eu fui falando, eu espero que vocês tenham enxergado. Não sei agora se vocês enxergaram. Bom, mas ficou assim. Então, ó. Graus Celsius menos zero, graus Celsius menos zero, 100 menos zero, 100 menos zero. Graus Fahrenheit menos 32, graus Fahrenheit menos 32, 212 menos 32. 180, 212 menos 32. Graus Gustavo menos 10, graus Gustavo menos 10, sobre 11 menos 10, que dá 1. Beleza? Se você pegar essa formulinha aqui, eu vou fazer só a partir daqui, tá, gente? E quiser melhorá-la, você vai chegar na equação super famosa de transformação de graus Celsius para Fahrenheit. Mas tá vendo que é fácil provar? Eu nunca decorei, gente. Eu não decoro, não. Eu prefiro provar. Preferi provar. Deu para entender? Mas se eu quiser pegar, por exemplo, essa equação aqui, ó, os cachorros latindo. Se eu quiser pegar essa equação e montar uma equação para graus Gustavo, meu irmão, seja feliz. Tá bom? Seja feliz. Vamos montar rapidamente essa equação, ó. Grau Celsius menos zero é grau Celsius. Sobre 100 menos zero é 100, né não? Graus Fahrenheit menos 32 sobre 180. Vamos decepar um zero de um lado e um zero de outro, ó. Vai ficar 18 graus Celsius igual a 10 Fahrenheit menos 320. Você pode dividir por, sei lá quanto aí dá. Por 3, não dá. Por 5, acho que dá, não dá aqui. Sei lá, divide por alguma coisa aí, meu filho. E aí você vai chegar nos números bonitos. Dá pra dividir por 2, né? Vai ficar 9 graus Celsius igual a 5 Fahrenheit menos 320 por 2 dá 160. Tá aí. Essa é... Não deu pra ver? Essa é a temperatura. Essa é a fórmula, né? Que o pessoal usa. Eu não gosto de decorar não, meu filho. Eu faço isso aqui. Isso aqui pra mim tá ótimo. Tá bom, gente? Foi um pouquinho longo, mas é isso aí. Um abraço.